Oi, pessoal. Hoje vamos aí continuar a leitura do Código Penal, né? Nessa parte do título 7, especificamente falando sobre a ação penal, né? Então, a gente vai ler nesse vídeo o artigo 100 até o artigo 106, que vai falar da ação penal. No artigo 100, vai estudar a ação pública e de iniciativa privada. Então, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, em regra, a gente tem que a ação penal ela é pública. E quando ela for privativa do ofendido, a própria lei vai ter que falar isso, né? Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então, como, em regra, a ação penal é pública, essa ação pública ela vai ser promovida por quem? Então, dependendo, né? Quando a lei o exige, vai ser pelo Ministério Público, ou então vai ser representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade de representá-lo, né? Então, enquanto na ação pública se fala em representação do ofendido, na ação de iniciativa privada, a gente vai ter a palavra aqui, ó, queixa do ofendido, ou de quem tem a qualidade para representá-lo, né? Para representar esse ofendido. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Então, olha que interessante, né? Em regra, a ação penal ela é pública, né? Mas a ação pública, ela vai poder ser de iniciativa privada quando o Ministério Público ele não oferecer denúncia no prazo legal. Então, sempre lembrar aí, quando eu tenho a ação penal pública, ela em regra, né, quando a lei o exige, ela é promovida pelo quê? Pelo Ministério Público, através de denúncia. Na ação de iniciativa privada, eu tenho a promoção pelo ofendido ou de seu representante. E a gente fala aqui em queixa, tá? Parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, aqui a gente está falando no caso de queixa, né, do ofendido. Se esse ofendido tiver morrido, né, ou então tiver sido declarado ausente por decisão judicial, lá daquele procedimento de ausência que a gente tem no Código Civil, a regra é que esse direito de oferecer queixa vai passar a ser do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Agora, artigo 101, a ação penal no crime complexo, tá? Então, aqui, quando se trata em de crimes complexos, né? Quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Então, esse artigo, na verdade, está querendo dizer o quê? Que, no caso de crimes complexos, o que são crimes complexos? Aqueles crimes que tenha no seu tipo penal vários elementos ou circunstâncias, né, tipificadas, o que vai acontecer é que se algum desses elementos, alguma dessas circunstâncias for de iniciativa do Ministério Público, então ele como um todo, esse crime complexo, ele vai ser de ação
Pública, né? Então, aí entra naquela regra, né, de ser promovido ali pelo Ministério Público, né, quando a lei exigir, dependendo de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça, tá? Agora, o artigo 102 vai falar sobre a irretratabilidade da representação. Então, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, olha que interessante. No caso de ter sido oferecida já uma denúncia, né? E existindo essa representação, a representação vai ser irretratável, tá? O artigo 103 fala da decadência do direito de queixa ou de representação. Então, salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, qual que é o prazo de decadência do direito de queixa ou de representação? 6 meses, né? Salvo disposição expressa em contrário. E esses 6 meses conta a partir de quando? A partir do dia em que veio saber quem é o autor do crime, né? Então, a partir desse dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100, qual que é o parágrafo 3º do artigo 100? Aquele caso em que, a princípio, é uma ação pública, mas o Ministério Público, né, não ofereceu a denúncia e aí passa a poder também haver a iniciativa privada, né? Então, nesse caso, o prazo de decadência do direito de queixa, né, ou de representação aí do particular, vai ser contado do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia, certo? O artigo 104 vai falar da renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Então, o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Então, é claro, né, a partir de quando o particular ele renuncia, expressa ou tacitamente o direito de queixa, então ele não vai mais poder exercer, né? Haverá aí uma renúncia, né? E ele não vai mais poder exercer esse direito. Parágrafo único. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização de dano causado pelo crime. Então, qualquer ato que seja incompatível com a vontade do particular de iniciar ali uma ação penal contra quem praticou um crime contra ele, vai ter uma renúncia tácita. Isso é uma regra meio que geral do direito, né? Sempre vai existir renúncia tácita quando a pessoa aí pratica um ato incompatível, né, com o direito que ela tem, que no caso aqui é o direito de queixa, né? Mas existe uma exceção. Qual a exceção? É que o ofendido ele pode sim receber uma indenização civil mesmo, né, pelo dano causado pelo crime, que mesmo assim não vai haver a renúncia, não é um ato incompatível, é completamente compatível, ele vai poder fazer a queixa depois também. Artigo 105 e 106 aí para finalizar, vai falar sobre o perdão do ofendido. Então, artigo 105, o perdão do ofendido nos crimes em que se somente, né, se procede mediante queixa, obsta o prosseguimento da ação. Então, é óbvio, né? Se
a gente tem uma ação privada, né? Quer dizer, é só por queixa, e o ofendido ele perdoa, é meio que cair na regra anterior, é um ato incompatível, né? Se ele perdoou, então não vai ter o prosseguimento daquela ação, né? Penal contra quem o ofendeu, certo? O artigo 106 diz o perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Então, esse perdão pode acontecer dentro do processo ou fora dele e pode ser expresso ou tácito. Inciso 1. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita, né? Então, se o perdão for concedido a qualquer dos querelados, vai abranger a todos eles. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros, tá? Então, ao contrário, né? Se um ofendido perdoa, os outros não necessariamente vão ter perdoado. Então, ainda vai poder haver ação penal contra eles, tá? Se o querelado recusa, não produz efeito. Então, olha que interessante. A recusa do querelado não produz efeito. Então, ele está perdoado e pronto, né? Agora, eu não posso conceder o perdão pelo inciso 1 só a um dos querelados. Por quê? Porque vai aproveitar a todos, né? Então, não confundir o inciso 1 com o inciso 2. Parágrafo 1º. Diz que o perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Então, meio que uma coisa óbvia, ele tá dizendo, né, definindo o que é perdão tácito. É a prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir com a ação, né? Parágrafo 2º, não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Então, depois que tiver a sentença condenatória, já era, não vai mais ter como o ofendido perdoar aí, né? É isso.